Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 4. E nesse segmento de aula você já sabe da sistemática, não é? Você que já vem acompanhando. E se você não assistiu nenhuma dessas aulas, basicamente é uma aula de revisão. Você estava na nossa última aula, professor, conteúdo áreas, estava assim, professor, áreas das principais figuras planas. O que foi orientado, o que foi passado para você? E para nós trabalharmos com este assunto específico, nós temos que aprender fórmulas. E como é uma aula de revisão, a orientação é que, à medida que as atividades vão aparecendo na telinha, como é que você que está assistindo essa aula agora, você vai proceder? Você viu a questão, você aperta o pause, tenta fazer sozinho e depois que você finalizar, aperta o play e verifica a nossa resolução aqui. Eu vou ficar na torcida para saber se você acertou ou não essa questão. E lembrando que ao final do material sempre tem atividade para casa, para você estar treinando aí sozinho e verificando se você acertou. Estão prontos para a nossa revisão? Vem cá comigo. Conteúdo, já dei até o spoiler agora há pouco. Revisão, professor, do cálculo da área das principais figuras planas. Prof, me recorda as fórmulas. Vamos lá? Para trabalhar com área, eu tenho que saber a fórmula para o cálculo da área das principais figuras. Quais são as principais figuras? Vê se você lembra aí. Área de um quadrado, professor, é só fazer lado ao quadrado. A área, professor, de um retângulo, professor, base vezes altura. Tá lembrado, né? Você já vai pensando, antes de aparecer a imagem, você já puxa na tua memória aí para ver se você lembra da fórmula. Área de um paralelogramo. Lembrou? Ah, professor, essa eu lembro, é igual ao retângulo. Também é base vezes altura. Professor, triângulo. Lembra aí, puxou na memória? Área do triângulo. Triângulo, professor, é base vezes altura dividido por 2. Não vai esquecer do dividido por 2, não. Cara, tem um outro triângulozinho que a gente colocou para você, aquele que tem todos os lados iguais. Estou falando do triângulo equilátero. Cara, a fórmula lá tem um negócio da raiz de 3, né? Que se eu disse que eu não me preocupasse, tá com a memória boa aí, ó. Área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido tudo por 4. Prof, tem mais fórmula. Não só de polígonos, mas também de figuras que não são consideradas polígonos. Estou falando do círculo, vou já recordar com vocês também. Eu preciso também saber a área de um losango, professor, que é diagonal maior vezes a diagonal menor e o resultado dividido por 2. Tenho que saber também a área de um trapézio, professor. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tiver muito rápido, dá o pause, volta um pouquinho, faz a anotação das fórmulas. Mas eu acredito que vocês já tenham anotado, não é verdade? No caderno de vocês? Todas essas relações? Tem não? Caraca, gente, anota aí. Esse negócio é importante aí. Prof, trapézio. Depois do trapézio, tem, professor, área do círculo, professor, que é π vezes o raio ao quadrado. De todas estas que eu acabei de apresentar para vocês, o círculo não é considerado um polígono, mas nós também calculamos a sua área. E no caso do círculo, tinha duas partes, professor, que eu pedi que vocês aprendessem. Vocês lembram quais eram? Eu pedi que vocês aprendessem a área do setor circular, que é a fatia de pizza que eu brinquei com vocês, e a área, professor, da coroa circular, professor. As duas bem simples. Na realidade, a coroa circular é mais simples até do que o setor circular. O setor circular, eu tenho uma fórmula, os meninos disseram até que acham mais complicado de aprender, mas delas, a que dá para a gente fazer por regra de 3 é aquela lá do setor circular. Como que eram mesmo as fórmulas, professor? Vamos lá. Área de um setor circular. Eu posso fazer a regra de 3, ou seja, a área total, que é πr ao quadrado, está para o ângulo total de 360 graus, assim como a área do setor está para o ângulo do
setor, professor. Ou seja, eu posso aprender a fórmula pronta, professor, dele. Como é que seria a fórmula pronta da área de um setor? A área de um setor é π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido tudo por 360 graus. Ou você simplesmente aplicar aqui uma regra de 3. Em ambas as situações, a gente consegue, professor, a gente consegue estar calculando a área. Já ali o da coroa circular, eu tenho, professor, como calcular essa região em azul, que é a minha coroa circular, calculando a área da grande, subtraindo da área da pequena. Professor, e essa parte de baixo? Nada mais é do que a simplificação daquela diferença. Ou seja, ele colocou o π, professor, como fator comum em evidência. Mas, professor, precisa aprender a de baixo? Não, a gente aprende só assim. Área da grande menos a área da pequena para a obtenção de uma coroa circular. É mais fácil de vocês recordarem. Vamos treinar? Vamos lá, atividade. Já entendeu o que é que você vai fazer? Olha a primeira atividade. Ele disse para mim, calcule a área de um retângulo. Na realidade, não calcule, ele botou determine. Mesma coisa, professor. Determine a área de um retângulo de 15 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Você vai fazer o que agora? Dá o pause. Aí você vai tentar resolver a nossa questão, se possível, quando a questão não tiver desenho, não tiver imagem, cria o hábito de fazer o teu desenho, de criar o teu esboço. Isso ajuda muito na fixação do conteúdo. Então, a área que ele quer aqui é a área de um retângulo. Dá o pause e tenta fazer aí sozinho. E eu vou fazendo por aqui. Na hora que tu apertar o play, tu acompanha como foi que nós fizemos e confere se você acertou. Pode ser? Vai lá. Então, vamos nós aqui. A área do retângulo, que ele está perguntando para a gente aqui, estou fazendo meu esboço, né? Ele disse que é um retângulo que tem 15 centímetros de comprimento, deixa eu anotar aqui, por 8 centímetros de largura. Professor, e agora? Como é que a gente faz aí? 15 centímetros de comprimento por 8 de largura. Eu tenho que lembrar da fórmula. Eu lembro durante as aulas, e agorinha, só acabou de mostrar para mim aí, ó, no comecinho do slide, que a área de um retângulo é só se eu pegar a base e multiplicar pela altura, que nesse caso aqui, o comprimento é a minha base e a altura é a minha largura, professor. Então, na minha situação, facinho, facinho, a área desse retângulo é só a gente multiplicar o quê, professor? O 15 vezes o 8. Tenho certeza que você acertou. A área desse retângulo vai ser igual 15 vezes 8, vai dar 80. 5 vezes 8, 40. Professor, vai dar 120 centímetros quadrados. Acertou? Eu espero que sim. Estou na torcida aqui que você tenha acertado a área desse retângulo. A área desse retângulo deu exatamente 120 centímetros quadrados. 120 centímetros quadrados, certinho. Prof, deu certo? Deu certo aí? Vamos para a segunda atividade. Olha só. Calcula para mim a área de um quadrado, professor, agora. Ah, esse aqui eu lembro, super fácil. Área de um quadrado que tem 11 centímetros para a medida do seu lado. O que você vai fazer? Desenha o esboço, coloca lá ao lado, aplica a fórmula da área. Dá o pause e tenta sozinho aí. Vamos nós aqui. Professor, essa aqui ela falou que nós temos um quadrado, onde o lado deste quadrado é 11 centímetros. Só não vai confundir perímetro com área. A área tem a fórmula. A área de um quadrado é só o senhor pegar o lado dele e elevar a 2. Isso é a fórmula. Então, se ele já me informou
que o lado do quadrado, professor, é 11? Então tá fácil. A área desse quadrado, você vai botar 11 elevado a 2. Professor, tudo bem? E aí, tudo bem. Como é que calcula 11 elevado a 2? Só lembrando que isso aqui é uma potência. Não é para tu fazer 11 vezes 2, tá bom? Que acontece muito esse erro. A potência diz que nós peguemos a base e multipliquemos ela do tanto de vezes que é o meu expoente. Se você fizer a continha na tua folha de rascunho, 11 vezes 11 dá exatamente 121. Então, a área desse quadrado vai dar 121 centímetros quadrados. Você entendeu? Você entendeu ou não entendeu? Beleza? Prof, de boa. Entendi aí. A área do quadrado vale exatamente 121 centímetros quadrados. Foi? Vamos para a terceira. Vamos para a terceira. Espero que você tenha acertado aí. Terceira, professor. Ah, lembrei. Isso aí cobra também bastante. Quando ele te dá a área e quer o lado do quadrado, não é isso? Já vi ali, ó, um terreno, tem a forma quadrada e ele disse que esse terreno tem exatamente 4.900 metros quadrados de área. Pergunta-se, qual é a medida do seu lado? Professor, o senhor tem um quadrado, a área deste quadrado, 4.900 metros quadrados, e o senhor quer descobrir quanto que vale o lado. Eu recordo, na aula, que o senhor disse que especificamente para o quadrado, o seu lado é sempre igual à raiz quadrada da... É a forma mais rápida que eu tenho para resolver. Sempre que o cara der para mim a área de um quadrado e ele quer saber o lado, tira a raiz quadrada da área. Lembrou, né? Então vai ficar, o lado vai ser a raiz quadrada de 4.900. Quanto que é a raiz quadrada de 4.900? Professor, deixa eu ver, 20 vezes 20 é 400, até longe. 30 vezes 30 é 900, ainda até longe, professor. Cara, deixa eu ver, 50 vezes 50 é 2.500. Professor, sabe quanto é que vai dar? 70. 70. 70 vezes 70 dá 4.900. O lado desse quadrado, que tem área, 4.900 metros quadrados, professor, vale exatamente 70 metros. Eu vou te dar uma dica quando você vê esses números grandes. Você podia ter pensado assim, ó, 4.900 é a mesma coisa que 49 vezes 100. Por quê? Porque são duas raízes que eu vou conseguir lembrar de cabeça. A raiz de 49 é 7, a raiz de 100 é 10. 7 vezes 10 vai dar o seu 70. Só uma dica para facilitar. Lá na aula anterior, na aula presencial, que a gente estava ao vivo, se eu não me engano, eu coloquei a mesma questão, só que eu te dei que a área do quadrado, se eu não me engano, era 8.100. Eu acho que era 8.100 ou era 6.400, não recordo. Então, a gente tirou a raiz quadrada de 8.100, era a mesma coisa que 81 vezes 100. A raiz de 81 era 9, raiz de 100 era 10, ia dar 90 metros o lado desse quadrado. Eu acho que era mais ou menos isso. Mas você pegou a ideia aqui? Sempre que eu tenho a área de um quadrado e eu preciso descobrir o valor do seu lado, basta que você calcule a raiz quadrada da área. Fechou? Vamos para mais. Espero que você tenha acertado aí. Professor, esse aqui é fácil. Toda vez que o cara falar para mim paralelogramo, eu já vou lembrar, calcula-se a área de um paralelogramo igual como calcula-se a área de um retângulo. A área de um paralelogramo é só nós multiplicarmos a sua base com a sua altura, professor. A área de um paralelogramo, o senhor pega a base, multiplica com a altura. A fórmula é a mesma do retângulo. O que muda
É a figura. Como que é a figura do paralelogramo, professor? A figura do paralelogramo é assim, ó. Tá aí, professor. Um paralelogramo, professor. Ele disse para mim que a base desse paralelogramo é 18. Vou aqui, ó, colocar 18 centímetros. E ele me informa que a altura deste paralelogramo vale exatamente 10 centímetros. Professor, só jogar aqui na fórmula, ó. A área é a base, que é 18. Esse aqui ficou fácil, professor. 18 vezes 10, até para multiplicar. A área desse paralelogramo é 180. E a unidade. Se as dimensões estavam em centímetros, a área vai sair em centímetros. Só que a gente bota o doisinho, porque a área é uma medida de superfície. A área deu 18 vezes 10, que deu exatamente 180 centímetros quadrados. Foi? Vocês entenderam? Vamos para mais, professor. Eu quero que você calcule para mim agora a área de um triângulo cuja base mede 12 e a altura mede 5. A área de um triângulo cuja base mede 12 e a altura mede 5. Vocês ainda lembram como é que calcula? Qual que é a fórmula para calcular a área de um triângulo? Deixa eu fazer meu esboço aqui, eu gosto de ter o desenho. Os alunos até brigam comigo. Professor, você vai botar o desenho na prova? Vou, não vou. Professor, tem hora que tem que colocar, tem hora que não tem que colocar, professor. Porque se eu colocar toda vez o desenho, facilita. Ah, professor, mas o bom é facilitar. Mais ou menos. A gente também tem que treinar sem a imagem, porque vai ter questão sem a imagem. Aqui ele diz para mim que esse triângulo tem a altura 12 centímetros, desculpa, base 12 centímetros, e a altura, que é esse segmento que eu estou pontilhando. Pronto. Então, tá aí o meu triângulo, fiz um esboço, não é, professor? E agora, só basta que você recorde da fórmula. Você ainda recorda? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Área de um triângulo, professor, é base vezes altura. É só tu lembrar. Aqui é o retângulo, não é? Só que dividido por 2 para virar o triângulo. Área do triângulo, eu lembro da fórmula do retângulo dividido por 2. Professor, já tenho 12, que é o B. Já tenho o 5, que é o H. Então, para a gente achar a área desse triângulo, vai dar o quê? Vai dar 12 vezes 5 dividido por 2. O que a gente falou durante as aulas anteriores? A gente disse que você pode simplesmente fazer a conta lá, o numerador, 12 vezes 5, e o resultado dividido por 2. 12 vezes 5, professor, dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Só que qual que é a orientação? Cara, essa aqui até que está pequena. Essa aqui até que está pequena. 12 vezes 5 dava até para mim fazer. Mas a orientação é que você tente fazer qualquer tipo de simplificação quando possível. Como assim? Aquele 12 e aquele 2, dá da gente fazer a simplificação entre eles antes de eu ter a necessidade de multiplicar o 12 com 5. Para quê? Diminuir o tamanho da minha conta. Então, esse 12 e esse 2 dá para cancelar. Ou seja, cancelar, a gente diz que é dividir por um mesmo número. 12 dá para dividir por 2 e o 2zinho que está embaixo também é divisível por 2. Então, 2 dividido por 2 sobra 1 embaixo. 12 dividido por 2 sobra 6. Então, o que você vai multiplicar aqui é o 6 e o 5. Vai ficar 6 vezes 5 dividido por 1, que vai dar só o 6 vezes 5, que vai dar exatamente 30. Os valores estavam em centímetros? Estavam. Centímetros quadrados. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Eu acho que sim.
De novo, qual foi a maior dificuldade? Que eu acho que vocês não estão tendo mais esta dificuldade, porque a gente já vem conversando com vocês, já vem orientando que para trabalhar com esse conteúdo, eu tenho que aprender as fórmulas. Fórmula para o quadrado, para o retângulo, para o paralelogramo, para o triângulo, trapézio, losango, professor, e o círculo e suas partes. Sabendo eu dessas fórmulas, eu leio a questão, eu extraio, professor, as informações e eu substituo cada uma delas nas respectivas fórmulas. No mas, ter cuidado com as multiplicações, as adições, as divisões que vão se apresentar no desenvolvimento de cada uma dessas fórmulas. Tipo, eu posso perguntar para você a área de um triângulo equilátero. Esse aqui o pessoal diz que se confunde um pouco com a fórmula, porque eu acabei de calcular a área de um triângulo lá e era base vezes a altura dividido por 2. Aqui o senhor pede novamente a área, só que o senhor diz que o triângulo é equilátero. Quando o cara pergunta para você calcular a área de um triângulo equilátero, ele não vai te dar a altura. Normalmente não. Ele só te dá os lados. Então, como é que eu faria com aquela outra fórmula? Dá para fazer? Sem a altura, não. Nós teríamos que ter essa altura. Nós poderíamos até encontrar esta altura por um outro processo, mas aí seria mais trabalhoso, gastaria mais tempo. Se o cara já me dá o lado, professor, do triângulo equilátero, eu tenho uma fórmula que é só dele. O que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero, professor, é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. Ou seja, esse triângulo, se aqui for 8 metros, aqui é 8 metros, aqui é 8 metros, professor. 8, 8, 8. Até aí tudo bem? Só que aí tem a fórmula que é só dele, eu só preciso do lado. Como é que calcula a área de um triângulo equilátero? O senhor pega o lado do cara ao quadrado, vezes a raiz de 3, essa raiz de 3 já é da fórmula, e o resultado você divide por 4. Pronto. Então, se eu aprendi essa fórmula, eu sei que no lugar daquele L, eu vou botar o 8, professor. Então, vai ficar a área é igual 8 ao quadrado vezes a raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Eu acho que eu até sugeri esse exemplo no slide da nossa última aula, não foi não? Prof, vou resolver aquele 8 ao quadrado lá, ó. 8 ao quadrado, só lembrando, não é 8 vezes 2, é 8 vezes 8, que dá 64. Então, resolvendo a nossa conta, a área desse triângulo equilátero vai ser 64, raiz de 3, o resultado dividido por 4. Professor, aqui só dá do senhor dividir agora. O 64 dá para dividir com 4. E na resposta a gente só faz repetir a raiz de 3, que eu até disse. Não te preocupa com aquela raiz. Vai fazendo a conta com o lado, eleva a 2, se der divide com 4, ou se der apenas simplifica e na resposta coloca a raiz no final. Professor, 64 dividido por 4 dá para dividir. Dá exatamente 16. Vai ficar 16 e eu vou repetir a raiz aqui no final. Dá 16, raiz de 3 e a unidade. O lado estava em que unidade? Metro, era 8 metros. Então, a área vai sair também em metros, só que ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem aí? Você entendeu? 16, raiz de 3 metros quadrados. De boa? Professor, vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Vamos nós. Prof, eu quero agora que você novamente, ó, triângulo equilátero, que é para ver se a gente reforça a ideia dessa fórmula. Será que é importante esse cara mesmo para a geometria? Muito, gente. Ele aparece não só na matemática, ele aparece muito na física também, esse triângulozinho equilátero aí. Questões de rampa, ele faz um comentário, questões de peso, professor. Cara, mais ou menos, você vai ver quando você estiver no ensino médio. Aí você vai lembrar do que a gente estava conversando com vocês aqui durante as aulas. Bem que o professor falou que a gente ia precisar isso aqui para as próximas etapas da EJA. Ele diz aqui para mim que o perímetro, ó, estou começando a misturar os conteúdos. Perímetro, assunto passado. O perímetro de um triângulo equilátero vale
72. Se você lembra o que é perímetro, você sabe que o perímetro nada mais é do que a soma dos lados. Então, professor, eu tenho aqui um triângulo equilátero que tem os 3 lados iguais, não é isso? Triângulo equilátero. E ele já me deu o perímetro. Se eu conheço o perímetro desse triângulo, eu consigo achar o valor do seu lado. Você concorda comigo? Professor, se o perímetro desse triângulo é 72, como é que nós fazemos para achar o valor de um lado, um ladinho? Professor, divide por 3, não é isso? Se eu quiser descobrir o lado, professor, aqui, ó, desse triângulo, eu vou pegar 72, vou dividir por 3, já que eu tenho 3 lados iguais. Quanto é que vai dar cada lado? 3 vezes 2 dá 6, professor, para 7 sobra 1. 3 vezes 4 dá 12, nada. 3 vezes 24 dá 72, para 72 sobra nada. Cara, o lado desse triângulo vale exatamente 24 centímetros. O lado desse triângulo equilátero vale exatamente 24 centímetros. Professor. Então, já dá da gente calcular a área. Ele queria que nós calculássemos a área, não é verdade? Qual é a sua área? Professor, triângulo aqui, equilátero, né? Já aprendi a fórmula, deixa eu ver se eu lembro. A área de um triângulo equilátero, a gente pega o lado do cara ao quadrado, multiplica com a raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Prof, eu vou ter que pegar o lado aqui, que é 24. Vai ficar a área desse triângulo é 24 ao quadrado vezes a raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Vou ter que fazer. Quanto é que dá 24 ao quadrado? Eu sou 24 ao quadrado é a mesma coisa que 24 vezes 24. Eu acho que dá 486, mas deixa eu fazer aqui. 24 vezes 24. 576. 576. Professor, então vamos lá. Continua a conta. A área desse triângulo equilátero é 576 raiz de 3 dividido por 4. Cara, eu vou lá tentar dividir, né? O 576 por 4. Será que dá? Se não der, pelo menos a gente tenta simplificar, porque simplificar eu sei que dá, professor. Porque tanto o 576 quanto o 4 são números pares. Mas vamos ver se dá para dividir. Deixa eu ver se eu coloquei outro espaço aqui. Tem, ó, justamente. Vamos fazer aqui 576. Deixa eu fazer aqui. 576 dividido por 4. Só 4 vezes 1 dá 4, para 5 baixa 1. 1 não dá, baixa 7. 4 vezes 4, 16. Para 17, baixa 1. Tenho 6. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Professor, deu certinho a divisão, ó. Dá para simplificar esse com esse. A resposta deu 144. Repete a raiz de 3. Resposta, centímetros quadrados. Vocês entenderam? Certeza que vocês entenderam. 144 raiz de 3 centímetros quadrados. De boa? Vamos para mais uma, que o tempo permitir a gente vai fazendo aqui. Eu quero, professor, que o seu calcule, ó, isso aqui eu não tinha feito na aula passada, não. Área de um trapézio. E, professor, agora tem da fórmula. Como que era a mesma fórmula para calcular a área de um trapézio? Vamos ver se a gente lembra. Trapézio, a imagem, vocês lembram da imagem? Trapézio, professor. E é um trapézio retângulo. A gente estudou paralelogramo, professor. Tinha paralelogramos, estudo dos paralelogramos e estudo dos trapézios, que a gente viu que o trapézio não era paralelogramo,
Porque para ser paralelogramo, nós tínhamos que ter 2 pares de lados paralelos. O trapézio só tinha 2, professor. Deixa eu desenhar aqui um esboço. Tá aí, professor, um trapézio. Desenha um esboço retângulo, porque ele tem esses 2 ângulos aqui de 90 graus. Viu aí como foi que ficou o esboçozinho do meu trapézio? Não precisa ficar 100% o desenho, só a imagem, tá bom? Que você consegue associar a imagem à nomenclatura. Aí ele disse para mim, professor, que as bases desse trapézio medem 14 metros e 22 metros. Pela lógica, essa aqui de cima é o 14 metros, essa aqui de baixo é o 22 metros. E ele disse que o lado não perpendicular às bases mede 4. Na realidade, o lado não perpendicular não, o lado perpendicular às bases. Deixa eu até tirar isso aqui, ó. Porque senão a gente tinha que recorrer a um teorema de Pitágoras. Não é o momento ainda para a gente falar do Pitágoras ainda não. Pelo menos não agora. Pitágoras a gente vai falar muito na próxima aula. Na próxima aula não, na próxima série, na próxima etapa. Então, professor, e o lado perpendicular às bases, que esse aqui vale exatamente 4 metros, professor. Então, eu já tenho as bases, eu já tenho a altura desse trapézio. A fórmula, professor, como que era? A área de um trapézio, vê se você lembra. Pega a base grande, a base maior, soma com a base menor, multiplica com a altura e o resultado dividido por 2. Base grande, base pequena, soma, multiplica com a altura e o resultado divide por 2. Tá lembrando aí, não tá? Vamos agora substituir conta, ter cuidado com a conta. Deixa eu ver se eu botei espaço. Botei não. Então, vamos fazer devagarzinho aqui. A área desse trapézio vai ser 22 mais 14, que eu vou multiplicar com a altura e o resultado eu vou dividir por 2. Só conta agora. Quanto é que vai dar aqui, professor? A área vai ser 22 mais 14, que dá 36, vezes 4 e o resultado dividido por 2. Professor, de novo, fazer o cancelamento ali, que o senhor tinha até me explicado. Eu posso até fazer 36 vezes 4 e o resultado correr para dividir por 2, professor. Mas se dá para simplificar antes, eu vou simplificar antes. Diminui meu trabalho. Esse 4 dá para dividir com esse 2. Vai sobrar 2 aqui, professor. Então, vai sobrar para você multiplicar apenas o 36 e o 2. Aquele 2 lá de baixo já foi, professor. Quanto é que dá 36 vezes 2, professor? Professor, a área vai dar exatamente 36 vezes 2, dá 72. Os lados aqui eles estavam em metros, né, professor? Então, vai dar 72 metros quadrados, professor. Tá aí, ó. A área deu exatamente 72 metros quadrados. De boa? Vocês entenderam aí? Foi? Pronto, professor. Entendido. Prof, mais uma. Vamos lá. Calcula para mim. Agora estou saindo dos polígonos e indo para o círculo. Esse aqui só basta lembrar a fórmula, não é? Calcule para mim o que? A área de um círculo cujo raio mede 3. Professor, círculo, a distância do centro até tocar no contorno, professor, é o que nós chamamos de raio, e aqui ele está dizendo que vale 3 metros. A área de um círculo, professor, eu lembro que a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. E aquele π, a questão não me deu, não é? Mas eu lembro, professor, o π, ele tem um valor que vale aproximadamente 3,14. Como a questão não me deu, fica a seu critério a sua substituição. Se ele não me deu, eu posso simplesmente dizer que a área desse círculo é π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. Eu acho que vocês já aprenderam a trabalhar com potência. 3 ao quadrado vai dar 9
π. Professor, a unidade estava metros quadrados. Deixo desse jeito? Pode deixar desse jeitinho que vocês estão visualizando. Ou, professor, eu posso fazer o seguinte, caso a questão me informe, eu só ia continuar a minha conta. Ou a área do meu círculo vai ser 9 vezes, só ajeitar esse 9 aqui, ficou feio. 9 vezes 3,14. Fazendo a conta, 9 vezes 3,14, deixa eu ver quanto que dá aqui. 9 vezes 3,14. 28,26. 28, aí eu vou botar o igual com o tiozinho, tá bom? 28,26 metros quadrados. Só conferir de novo aqui. 28,26 metros quadrados. E aí? Você entendeu? Professor, se eu calculo a área do círculo, tem que calcular também, professor, a área da coroa circular, professor. Como é que nós calculamos a área de uma coroa circular? Professor, área da grande menos a área da pequena. Nesse caso, o senhor vai ter 2 raios na questão. Pode ter certeza, lê comigo. Calcule a área de uma coroa circular. Professor, como é que é a imagem mesmo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu vou ter uma circunferência grande. Ele já me deu o raio aqui, ó. São 2 circunferências concêntricas, professor. O que quer dizer isso? Que tem o mesmo centro. Eu vou ter uma maior e eu vou ter uma menor. Tentei fazer aqui o melhor possível, professor, para a representação dessas 2 circunferências concêntricas. Nesse caso, o raio da maior aqui, professor, vale 6 metros. E o raio da menor, ele diz que vale 3 metros. O que seria a área da coroa? Só ajeitar aqueles 6 metros lá que ficou estranho com aquele Mzinho lá. Pronto, 6 metros e 3 metros. A sua área da coroa seria essa região aqui, ó. Pegou a ideia? Então, essa região aqui, professor, para a gente achar, a gente vai se utilizar daquele princípiozinho que o senhor explicou da exclusão. Ou seja, para mim achar só a parte... Ah, lembrei outro exemplo. Para a gente achar essa parte aqui, é como se fosse o disco de vinil. Quem sabe o que é disco de vinil? Tem gente que não sabe o que é, professor. É vintage. É vintage, professor, é chique. Professor, resumindo, eu tenho o raio da grande igual a 6 centímetros. Então, a área, professor, vai dar π vezes 6 ao quadrado, que vai dar 36 π. Pronto, achei a área da grande. Eu tenho o raio da pequena, professor, que ele disse para mim que era de 3 centímetros. Então, a área da pequena é π vezes o raio da pequena ao quadrado, vai dar exatamente 9 π centímetros quadrados. Professor, vai haver a necessidade da gente substituir o π por 3,14? É só tu olhar na pergunta. Na pergunta ele colocou, considere π valendo alguma coisa? Não. Então, você deixa a resposta em função de π. Então, aqui eu posso dizer, professor, que a área da coroa circular é você pegar o valor da área da grande e subtrair do valor da área da pequena. Quanto é que vai dar 36π menos 9π? Professor, se fosse 36 menos 10, daria 26. Professor, vai dar exatamente 27 π centímetros quadrados. Essa é a área da minha coroa circular? Esta é a área da sua coroa circular.
Você viu como é rápido? Se fosse uma questão objetiva, você ia analisar as alternativas. Lá nas alternativas não veio em função de π, aí você só completava com mais uma multiplicaçãozinha. Fazia 27 vezes o 3,14 e procurava a alternativa onde você iria encontrar o seu resultado, professor. Aqui estava faltando a área do setor circular. Área do setor, professor, vai dar tempo? Deixa eu ver aqui, professor, como é que eu faço para achar a área deste setor circular? Como a gente já está quase que estourado o nosso tempo, eu vou deixar essa atividade de vocês aqui, ó, para casa, professor. Você vai e calcula para mim, professor, a área desse setor circular. E eu quero que você calcule de duas formas. Eu quero que você calcule pela fórmula, para ver se você consegue memorizar, e eu quero que você calcule por regra de 3. E, professor, não lembro não. Pega lá, acompanha a aula anterior, a que nós tivemos presencialmente ao vivo, acompanha, professor, a fórmula que nós apresentamos lá. A gente apresentou hoje a fórmula novamente e a regra de 3. Então, cabe a você escolher o caminho. Mas como é atividade de casa, você vai lá e treina fazendo a conta dos dois jeitos, tá bom? Que é para você chegar na hora de uma prova, você saber dois caminhos para estar chegando ao resultado. Meus amores, tá aqui, ó, mais uma questão para casa, tá bom? Que vocês podem fazer igual como a gente fez, faz aquelas duas, faz as duas como atividade para casa. Não vai esquecer, não. Essa daí é retângulo. Ela já está mais contextualizada. E agora, professor, tem mais uma? Tem mais uma. Vão ficar 3, professor. 3 questões para vocês estarem desenvolvendo. Meus queridos, minhas queridas, agradecer a todos a participação e a presença. Desejar aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.